valem a pena. Mas eu escolhi dois que realmente remetem à vida dele para isso ficar claro para vocês. O nome do outro conto que eu analiso agora é Frederico Paciência. Eu falei para vocês que a amizade na vida do Mário é alguma coisa que ele preza muito mesmo, tá? E ele traz nesse conto a história de dois amigos, o Frederico e o Carlinhos. Volto a falar que Carlos é o alter ego do Mário de Andrade. Então o conto começa quando os dois são alunos do que hoje nós chamaríamos de fundamental 1, primário antigamente, né? Curso de introdução na época. Então eles moram no mesmo bairro, participam aí das mesmas dificuldades, são crianças absolutamente simples, que vivem até a mercê da pobreza, e só que começam a ter a chance da educação, começam a ter a chance da escolaridade. Então ele conta que eles iam para o colégio, iam para a escola, para o grupo escolar, é assim, né, a expressão que ele usa no texto, colocando alpargata nos pés. E que era assim, que eles andavam descalços. E a alpargata é um sapato que não sei se vocês já viram, ele é feito com sola de material de pneu. E em cima tem corda, obrim, e ele dura, porque imagina, mas se o pneu num carro dura quantos anos? Imagina isso na sola de um sapato, né? E era um sapato que os pobres normalmente compravam muito. Minha avó, inclusive, chamava de paragata, não era nem alpargata. Ela fez uma analogia sonora, tá? E por quê? Durava. E, obviamente, você estava sempre calçado. E para ir para o colégio, você precisava estar calçado. E ele conta da alegria da primeira alpargata. E ele conhece esse garoto e eles ficam, gente, muito amigos. Amigos, assim, acima de qualquer suspeita, amigos. E eles vão estudar junto toda uma vida, todo o ensino fundamental, vão passar para o ginásio e, principalmente a partir do ginásio, o Carlos vai ser o porta-voz do Frederico. Porque o Frederico não era tímido, não. Ele era um conquistador, ele era muito bem resolvido com a turma, ele só tinha uma timidez, quando o assunto era garota. E ele tinha um outro problema, ele era meio vagal. Enquanto Carlos sabia muito, estudava muito e gostava muito. Então ele ajudava o Frederico principalmente em duas coisas: na hora das provas e na hora das paqueras. É como se o Carlos representasse o Frederico o tempo todo. O Frederico levava a vida menos a sério. Talvez eles se completassem por isso. O Carlos mais centrado, mais responsável, o Frederico mais moleque, mas gargalhavam muito, se divertiam muito. E durante todo aí, principalmente os 2 últimos anos do ginásio, os encontros, os beijinhos, as festinhas, sempre eram promovidos pelo Carlos. Muitas vezes ele escrevia os bilhetes para o Frederico copiar e entregar para as meninas que ele desejava ou que ele paquerava. Quando eles vão para a admissão, que seria o ensino médio, eles ainda têm a chance de continuarem estudando juntos. Lutam por isso. Vão procurar até encontrarem o mesmo lugar, o mesmo colégio para ficarem juntos. E aí os dois estão na transição da adolescência e a amizade ainda fica mais forte. Porque começam a sofrer as primeiras desilusões, começam a ter noção dos problemas até realmente financeiros que os dois teriam pela frente. E ele continua sendo, eu diria assim, que o Carlinhos é a cabeça e o Frederico é a atitude. Mesmo em relação às paqueras, mesmo em relação à vida pessoal. Um sabia tudo sobre a vida do outro, mas quem pensava, quem resolvia, era o Carlos. Quem agia era o Frederico. Eles estão no 3º ano da admissão, em época de formatura, como vocês. E, obviamente, eles começam a sentir, antes que a coisa aconteça, que eles vão se separar. Porque Carlinhos iria morar dentro da cidade de São Paulo. E o Frederico, possivelmente, iria para o interior. Então, eles começaram a sentir, antes do momento da separação,
o que seria aquela separação. E vão sofrer mesmo. Vão sofrer, vão pensar em N motivos, N maneiras, mas vão perceber que realmente são os últimos meses de convivência. Chega o momento da formatura, havia um baile, e o Frederico, como sempre, né, ele era um conquistador, ele estava paquerando uma das meninas, e como sempre, quem fazia tudo para que a paquera desse certo e para que ele tivesse um namorico com aquela menina, era o Carlos. E dessa vez não vai ser diferente. Dessa vez, ele vai conseguir convencer a menina a ir ao baile de formatura com ele. Era comum para a época você já chegar no baile com um acompanhante. Era o baile da admissão, formatura da admissão. E todo mundo tinha companhia, menos o Carlos, porque, não vou falar que o Carlos fosse tímido, talvez ele fosse reservado. Só que dessa vez o Frederico falou, mas Carlinhos, todo mundo vai com alguém, pelo menos a sua mãe vai te acompanhar? Ele disse que não tem certeza. Falou, não, eu não quero que você vá sozinho para o baile. A minha mãe te acompanha. Ele falou, então fica assim, a gente se encontra no baile, e se a minha mãe, nenhuma das minhas irmãs, puderem me acompanhar, eu danço com a sua mãe. Só que o Frederico era uma pessoa muito desconectada. E não era muito comum a família toda ir a esse baile. Pai e mãe no máximo. Era um baile feito no colégio para os formandos. E a mãe do Frederico acaba não indo. Chega o momento do baile, é a valsa, aquele globo rodando, né? Ele encantado com um mundo que ele ainda não conhecia, encostado numa das colunas, observando que todos dançavam, todos tinham acompanhante, todos estavam brindando essa noite, e ele estava feliz. Mas a única coisa que vinha na cabeça dele é que eles não estariam mais juntos. Dali pra frente, seria realmente cada um por si. Quando o Frederico, ele está na coluna, o Frederico está lá no meio dançando, super feliz com a moça. O Frederico olha para a coluna e percebe que o Carlinhos está sozinho. E ele tem a sensação de que o Carlinhos está muito triste. E ele também sente o peso de que a partir do outro dia eles estariam tomando rumos totalmente distintos nas vidas. E ele pede licença para a menina e vai até. Ele vai andando em direção ao Carlinhos, que quando percebe que ele vem, também vem à sua direção. E eles se encontram quase no meio do salão. A música toca, o Carlinhos pensa que ele vai pedir para a menina fazer companhia para ele. Mas não é isso. Ele fala, meu amigo, enquanto eu via a luz brilhar, o globo girar, eu comecei a ter sensações que eu gostaria de não ter tido. Chegamos ao fim da nossa parceria. Acabou. Quando a música parar de tocar, cada um aqui vai seguir o seu caminho. E eu não podia deixar essa música terminar sem te dar um abraço. Porque se eu não tive família, eu tive você. Fala o Frederico pro Carlinhos. E eles se abraçam. E o Frederico continua, eu não sei como te agradecer, porque se eu conheci, se eu vivi, se eu tive amizades, eu devo tudo isso a você. Eu falei, eu não sei o que falar. Eu não sei. E eu te agradeço muito, Carlos, porque você teve paciência comigo. Aí o Carlinhos, com os olhos cheios de lágrimas, olha para ele e fala, é, meu amigo, eu tive paciência e você nunca teve coragem. Ponto final, Mário de Andrade. A quem ele se refere e ao que ele se refere. Qual é o perfil do Oswald de Andrade? O Oswald é um paquerador, é um conquistador, que se entrega à vida. E qual é o perfil do Mário de Andrade? Ele é reservado. Na Semana de Arte Moderna, o Mário foi a mente e o Oswald foi a ação. Frederico, paciência. Eu tive paciência. Que pena, Frederico. Foi. Aí quando o Oswald de Andrade tem um infarto no hospital, ele leva esse conto e pede para o Oswald ler. Aí o Oswald fala, pior que é verdade. Realmente você continua tendo paciência. Mas eu não tenho coragem.